Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. A aula de hoje vai ser mais uma aulinha sobre os átomos e o tema de hoje vai ser direcionado sobre a estrutura atômica, ou seja, do que é composto o átomo, quais são as estruturas que compõem o átomo. A gente já viu alguma coisinha lá na aula dos modelos atômicos, né? Porque para dar aquela introdução, eu precisei falar aí de algumas dessas estruturas com vocês, mas não foi frisado exatamente o que era cada uma delas. Então, nessa aula a gente vai entender bem certinho do que é composto o átomo, quais são as estruturas que formam o átomo, tá bom? Então, observem essa representação de um átomo aqui. Essa representação é bastante simples e ela mostra pra gente do que é composto o átomo. Então, vamos começar aqui pelo centro desse átomo. Vocês estão vendo que aqui no centro tem uma bolinha vermelha, né? Bolinhas vermelhas e verdes. Essas bolinhas aqui, elas estão representando o núcleo do átomo. Então, sempre que vocês olharem a representação de um átomo, o que tiver aqui no centro do átomo vai ser o núcleo. E atenção, gente, o núcleo é composto por duas coisas, pelos prótons e pelos nêutrons. Então, os prótons são essas bolinhas vermelhas, vocês estão vendo que elas têm sinal de mais. Por quê? Porque os prótons, eles têm carga elétrica positiva. Guardem isso na cabeça de vocês, vocês vão precisar para o ensino médio, vocês vão precisar disso para a vida de vocês. No núcleo de um átomo, o que tem no núcleo do átomo? Prótons e nêutrons. Os prótons, eles têm carga elétrica positiva, tá? E os nêutrons? Os nêutrons, já diz o nome, o que é uma coisa neutra? Uma coisa que não é nem aquilo nem isso, né? Neutra. Os nêutrons, eles não possuem carga elétrica. Eles não são nem positivos e nem negativos. A gente viu numa das nossas aulas passadas, que era dos modelos atômicos, que os nêutrons, eles foram descobertos posteriormente aos prótons e aos elétrons, e só se descobriu os nêutrons porque ninguém entendia como que o núcleo ele era estável. Por que o núcleo ele era estável se aqui só tinha prótons? Se só tivesse prótons, lembram de uma coisa? Positivo com positivo se repele, certo? Cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. Então, se o núcleo só fosse formado de cargas positivas, esses aqui eles iam se repelir entre os outros. E aí ele não ia ser um núcleo estável, eles iam um para cá, ia um próton para lá, ia outro próton para cá, e não ia ser estável. Mas depois de um tempo, então, eles descobriram que aqui no núcleo tinha os nêutrons, porque daí como o nêutron ele não tem carga, então não tem por que o próton se repelir com o nêutron, certo? Por isso que o núcleo fica estável, beleza? Além disso, o átomo ele tem o que a gente chama de eletrosfera. A eletrosfera é essa parte aqui que vocês estão vendo, que são esses risquinhos, né? Como se fosse uma órbita, estão vendo? Isso daqui é a eletrosfera. Na eletrosfera é onde estão os elétrons. Os elétrons, sempre que vocês verem esse símbolo aqui, um E com um risquinho em cima, significa elétron, tá, pessoal? Então, a eletrosfera é formada por elétrons que se movem continuamente em torno do núcleo, eles ficam girando em torno do núcleo. Parece muito mesmo com o nosso sistema solar, né? Que nós temos o Sol e os planetas ficam orbitando o Sol. Então, aqui no caso do átomo, o núcleo seria como se fosse o Sol e os elétrons seriam como se fossem os planetas, tá? E os elétrons, eles têm carga elétrica negativa. E por que então que eles ficam orbitando o núcleo? Porque o núcleo, a carga elétrica é positiva, né? Formada por prótons, que é positivo, e nêutron, que não tem carga nenhuma, então não faz diferença nesse caso. Então, os elétrons, eles são atraídos pelos prótons, porque cargas opostas, negativo com positivo, se atrai. E aí eles ficam aqui girando em torno do núcleo. Essas estruturas, gente, são muito importantes para vocês saberem. Vocês precisam ter isso gravado na cabeça de vocês.
para o ensino médio, para vestibular, para uma prova que vocês forem fazer. Núcleo é formado por prótons e nêutrons. Eletrosfera é formada pelos elétrons que se movem continuamente em torno do núcleo. Prótons têm carga positiva, nêutrons não têm carga elétrica e elétrons têm carga elétrica negativa. Gravem isso. Falando aqui da eletrosfera ainda, gente. A eletrosfera a gente pode também chamar de níveis de energia. Na eletrosfera de um átomo, os elétrons eles estão distribuídos em camadas. Então, vou voltando aqui. Nessa representação de um átomo, vocês estão vendo que a eletrosfera ela está como se fosse uma órbita, né? Mas essa eletrosfera ela tem mais ou menos um aspecto assim, ó. Aqui está o núcleo e em torno desse núcleo tem 7 camadas. Certo? Essas 7 camadas, elas contêm um número máximo de elétrons que elas podem comportar. E cada uma dessas camadas, elas são chamadas por algumas letras, né? Tem o nome de algumas letras. Por exemplo, a primeira camada é chamada de a camada K, a segunda camada L, terceira camada M, quarta camada N, quinta camada O, sexta camada P e sétima camada Q. Cada uma dessas camadas aqui, elas comportam um número máximo de elétrons. Isso quer dizer o quê? Que só cabe determinado número de elétrons em uma dessas camadas. Então, olhem só. Nessa primeira camada aqui, só comporta 2 elétrons, ó. Só pode comportar 2 elétrons. Então, quando vocês verem a camada K, essa camada ela vai poder ter 1 elétron ou 2 elétrons. Mais que 2 elétrons, ela não pode ter, porque ela só comporta 2 elétrons. A segunda camada, que é a camada L, ela comporta 8 elétrons. Então, ela vai poder ter 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons, 5 elétrons, 6 elétrons, 7 elétrons, 8 elétrons e só. 9 elétrons não cabem nessa camada. Se esse átomo aqui ele tiver 9 elétrons, esse 1 elétron que não coube aqui vai ter que ir para outra camada. Entenderam isso, gente? Então, cada camada só comporta um número máximo de elétrons. Então, a primeira camada só vai comportar 2 elétrons, a segunda camada 8, a terceira camada comporta 18 elétrons, a quarta camada, que é a camada N, comporta 32 elétrons, a camada O, que é a quinta elétron, que é a quinta camada, comporta também 32 elétrons, mais que isso não comporta. A camada P comporta 18 elétrons e a camada Q, 8 elétrons. Na próxima aula, a gente vai ver bem certinho como que é a distribuição desses elétrons em cada elemento químico, né? Que é em cada tipo de átomo em si. Mas nessa aula de hoje, que é uma aula mais introdutória, o que vocês precisam saber é que a eletrosfera, ela é composta por níveis de energia e cada nível dessa energia, né, que forma uma camada, ela só vai comportar um determinado número de elétrons. E vocês têm que ter isso gravado na mente de vocês para não exceder o número de elétrons e fazer, às vezes, uma contagem errada ou algo desse tipo, tá bom? Além dos níveis de energia, existem os subníveis de energia. Esses subníveis de energia foi o Linus Pauling que propôs que, além dos níveis de energia, esses níveis de energia eles eram subdivididos em níveis ainda menores, que ele chamou então dos subníveis de energia, tá? E ele representou esses subníveis pelas letras S, P, D e F. E a mesma coisa, pessoal, esses subníveis também comportam um determinado número máximo de elétrons, que vai ser no subnível 2, no subnível S, só vai comportar 2 elétrons, o subnível P vai comportar 6 elétrons, o subnível D vai comportar 10 elétrons e o subnível F 14 elétrons. E aí, o Linus Pauling, ele propôs, então, uma distribuição desses elétrons. Seguindo esse diagrama aqui, a gente consegue entender bem certinho, conseguir bem certinho
designar qual o número de elétrons para cada elemento químico, tá? Isso a gente vai ver na aula que vem, eu vou ensinar para vocês como usar isso daqui. Então, percebam que aqui tem as camadas, os níveis de energia, que são aquelas camadas K, L, M, N, O, P, Q, que eu mostrei aqui para vocês. E aqui, ó, estão os subníveis, ó, o S, o P, o D e o F. Esses são os subníveis, tá? Então, na aula que vem a gente vai aprender bem certinho como que faz essa distribuição. Na aula de hoje, o que vocês precisam saber é que cada uma desses níveis e desses subníveis, eles só comportam um número máximo de elétrons. Se a gente exceder esse número, tá errado, vai dar erro, vai dar algum problema aí na nossa resolução de exercícios. Gente, uma curiosidade bastante interessante é que a eletrosfera, que é esse local aqui onde os elétrons ficam girando em torno do núcleo, ele tem um diâmetro muito maior que o núcleo. Sabem o que é diâmetro? Ó, aqui tem uma circunferência, tá? Diâmetro é isso daqui, ó, o que vai desse lado da circunferência até o outro lado da circunferência. Isso aqui é diâmetro. Então, o diâmetro de um átomo, ele é de 10 a 100 mil vezes maior que o núcleo. Então, o núcleo, ele vai estar lá bem pequeno, roxinho, bem pequeno, coisa mínima. E olha o tanto de eletrosfera que vai ter em volta dele, de 10 mil a 100 mil vezes maior. Então, isso é bastante interessante de a gente saber. Porque o átomo, ele já é extremamente pequeno, nem no microscópio a gente consegue enxergar um átomo, certo? Aliás, por ser uma estrutura tão pequena, né, os cientistas, eles deduzem como que é através do comportamento de experiências e tudo mais, porque é tão pequeno que a gente não consegue enxergar. E ainda assim, uma coisa tão pequena ter ainda um núcleo muito mais pequeno e uma eletrosfera desse tamanho, né? Então, as coisas do mundo assim, ó, são incríveis de se pensar. Outra coisa, pessoal, que vocês têm que saber que existe são os átomos neutros. Os átomos neutros vão ser aqueles átomos que eles vão ter a mesma quantidade de elétrons e prótons, a mesma quantidade de elétrons e de prótons num átomo, o que vai fazer com que ele se neutralize, porque positivo com negativo se atrai e vai neutralizar, certo? Então, percebam aqui nesse esquema, os vermelhos vamos supor que sejam prótons e os pretos são os elétrons. Vamos contar quantos prótons tem. 1, 2, 3, 4. Vamos contar quantos elétrons tem. 1, 2, 3, 4. Opa, prof, tem o mesmo número de elétrons e de prótons, então isso significa o quê? Que o átomo está neutro. Isso aqui, gente, normalmente é para ser assim, normalmente é para o átomo estar neutro, tá? A não ser que ele receba ou perca algum elétron por alguma descarga elétrica que tenha passado por ali. Aí ele vai se tornar um íon, que a gente já vai ver aqui para frente, tá? Daí vai diferenciar a quantidade de elétrons da quantidade de prótons, mas isso aqui é temporário, gente. Depois de um tempo, volta-se ao normal, que é a mesma quantidade de elétrons e de prótons. Então, às vezes, se vocês verem algum exercício, alguma coisa assim, que não fala a quantidade de prótons e que não fala a quantidade, digamos que fala só a quantidade de prótons, mas não fala a quantidade de elétrons e te pede a quantidade de elétrons, isso vai querer dizer, então, que esse átomo ele está neutro, né? Ele está no seu estado normal, digamos assim. Então, daí você já pode deduzir que a mesma quantidade de elétrons vai ser a mesma quantidade de prótons, tá? Mas, como eu falei para vocês, existem alguns casos em que vai passar ali uma descarga elétrica pelo átomo e ele vai perder elétrons ou ganhar elétrons. Quando isso acontece, a gente fala que o átomo é um íon. Se um átomo tem um número de prótons e de elétrons diferentes, se tornando mais positivo ou negativo, ele é chamado de íon. Mas isso só acontece se ele ganhar ou perder elétrons, tá? Então, vai existir o íon que a gente chama de cátion e o íon que a gente chama de ânion. Quando a gente fala que um íon é cátion, significa que o número de prótons lá no núcleo é maior do que o número de elétrons que está orbitando esse núcleo. Vejam aqui, vamos contar quantos prótons tem. 1, 2, 3, 4, 5.
E quantos elétrons tem? 1, 2, 3. Isso quer dizer o quê? Que tem mais prótons do que elétrons. E isso quer dizer que esse átomo aqui, ele está mais positivo. Por que ele está mais positivo? Gente, porque ele tem mais prótons, que é de carga positiva, do que elétrons, que são carga negativa. Então, ele tem mais aqui partículas positivas do que partículas negativas. Consequentemente, esse átomo vai ser mais positivo, tá? E o ânion é ao contrário. É quando nós temos um maior número de elétrons do que de prótons. Vamos contar aqui quantos prótons tem. 1, 2, 3. Ó, tem 3 prótons no núcleo. E quantos elétrons tem? 1, 2, 3, 4, 5. Opa, tem mais elétrons do que prótons. Então, isso quer dizer que esse íon aqui é um ânion, porque tem mais elétrons do que prótons. Isso significa também que esse átomo está mais negativo. Por quê? Porque os elétrons, eles têm carga negativa. E se eles estão em maior quantidade, significa que esse átomo está mais negativo. Se fosse a mesma quantidade de prótons e de elétrons, o átomo seria neutro, né? Porque essas cargas, elas iam se anular, digamos assim. Uma forma bastante fácil de lembrar de cátion e ânion é a própria palavra. Pense, se o cátion, né, que é quando tem mais prótons do que elétrons, ou seja, ele está mais positivo, ele é um cátion. Cátion é algo mais positivo, certo? Ó, já na palavra diz. E o ânion? Ânion é uma coisa mais deprimente, mais triste, ou seja, mais negativa. Então, o ânion, ele é um átomo mais negativo e o cátion é algo mais positivo. Vamos lá, próximo. Número atômico. O número atômico, ele também pode ser representado pela letrinha Z. Sempre que vocês verem a letra Z, significa que a gente está falando de número atômico. Daqui para frente, vocês vão ver muito os símbolos, tá, gente? Vocês vão ver bastante o símbolo Z, vocês têm que saber que é número atômico. Vocês vão ver bastante também isso daqui, ó. Opa! O Ezinho com risquinho em cima, que significa o elétron. Isso tudo vocês têm que saber o que significa, tá? Então, vamos lá. O que é um número atômico? O número atômico é o número de prótons existente no núcleo de um átomo. Então, quando existir alguma pergunta, alguma questão, ou para o próprio título de conhecimento mesmo de vocês, quando está falando em número atômico, vocês já sabem que é o número de prótons dentro de um átomo. Então, se em determinada questão fala que Z é igual a 15, digamos assim, vocês vão saber que naquele átomo tem 15 prótons no núcleo dele, porque o número atômico corresponde ao número de prótons existente no núcleo do átomo, certo, pessoal? Então, é o número que identifica o átomo. Gente, o número atômico vai ser o número que vai identificar o átomo, ou seja, que vai caracterizar ele em um determinado elemento químico, que vai especificar ele, por exemplo, o alumínio. O alumínio, ele tem o número atômico 13. Nenhum outro elemento químico da tabela periódica tem o número atômico 13, que é o número de prótons dentro do núcleo número 13, tá? Só o alumínio. Então, isso caracteriza o átomo. É ele que vai especificar qual elemento químico que é, beleza? Além de determinar suas outras propriedades químicas. E existe uma formulazinha para a gente conseguir identificar o nosso número atômico, que é Z igual a A menos N. A gente vai ver agora o que é um número atômico, que é um número de massa, e N, gente, é o número de nêutrons, tá? Quando vocês verem o N, é nêutrons. Outra coisa que vocês têm que saber. Número de massa. O que é um número de massa? O número de massa vai ser a soma de prótons e de nêutrons presente no núcleo do átomo. Então, aqui o número atômico era só o número de prótons, mas na massa, o número de massa vai ser a soma de prótons mais nêutrons. Então, vejam aqui. Aqui nós temos o elemento químico hélio, tá? Sempre lá na tabela periódica vocês vai ter o número atômico, que vai ser o número de prótons desse
elemento químico. Então, o elemento químico, ele tem 2 prótons dentro do seu núcleo. Isso caracteriza ele em hélio, das propriedades do elemento químico hélio. E a massa atômica? A massa atômica vai ser a soma de prótons mais os nêutrons, né? Que vai dar aqui a sua massa atômica, beleza? Uma fórmula para descobrir a massa atômica, ou o número de massa, né? É A, que é o símbolo do número de massa, igual a Z, que é o número atômico, o número de prótons, mais N. Se eu tenho 2 prótons mais 2 nêutrons, meu número de massa é 4, entenderam? Só que na tabela periódica, tanto o número de massa quanto o número atômico, eles já estão indicados lá na tabela. A tabela ela é muito bem estruturada. Se você for estudar bem uma tabela periódica, ela é muito organizada. A gente vai estudar ela aqui daqui a algumas aulas, mas só de você olhar uma tabela periódica, você já consegue se achar, porque ela é extremamente bem estruturada, bem organizada. E na tabela periódica já vai estar o número de massa e o número atômico dos elementos químicos. Como que você vai saber identificar numa tabela periódica aonde está o número de massa e aonde está o número atômico? Então, vocês vão pegar uma tabela periódica e vocês vão procurar, entre aspas, a legenda dessa tabela periódica, que sempre vai ser assim, ó. Vai ser um quadradinho de um elemento químico solitário, ó. Aqui tá todos os elementos químicos, mas lá num cantinho, num lugar dessa tabela periódica, vai ter um elemento sozinho que vai ser como se fosse uma legenda, vai funcionar como uma legenda. E ali você vai conseguir identificar aonde que tá o número atômico e o número de massa desse elemento químico. Pode ser assim, ó, gente. Aqui vai estar o símbolo do elemento químico. Pode ser que o número de massa e o número atômico estejam assim, o número atômico embaixo e o número de massa em cima, ou o número atômico aqui embaixo, o número de massa lá do outro lado em cima. Isso tudo vai depender de tabela para tabela. E para saber onde que tá, basta olhar aqui na legenda que vai estar indicando o que é cada número. Olhando aqui nessa legenda, vai estar igualzinho nos outros elementos químicos, daí é só seguir, tá? A aula de hoje era sobre isso, era para vocês entenderem a estrutura de um átomo. Se vocês tiverem dúvidas, me procurem. E era isso, pessoal. Muito obrigada e tchau, tchau.